Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde estamos estudando as epístolas, cartas que foram escritas para instrução, orientação e exortação da igreja, que somos nós. Hoje vamos continuar lendo 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Dessa vez, Paulo dá mais uma pinceladinha em escatologia. Conversamos sobre o drama que estava rolando em Tessalônica, gente com medo de ter sido deixado para trás. Então Paulo vem trazer um lembrete que não é bem assim. A volta do Senhor Jesus não é um evento que você perde se você der uma piscadinha. Então ele diz: irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Então, mais tarde, João, em suas epístolas, fala de anticristo e anticristos, né? Várias pessoas que se opõem à mensagem de Cristo. Mas a maneira como Paulo fala do artigo definido do filho da perdição é muito base escatológica para a ideia de uma figura, né, que vai de maneira específica se opor ao evangelho e se assentar no trono do santuário. Se em Jerusalém, provavelmente fala de alguém que vai enganar os judeus como um advento messiânico, como se esse já não tivesse sido cumprido. Muitos teólogos fazem a conexão acerca dessa figura com, né, a besta e seu profeta de Apocalipse 13. Bastante coisa para se pensar. Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então, esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por nossa carta. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Então, ele finaliza um pouquinho essa ideia, mas orientando a igreja de Tessalônica que tem coisas que vão acontecer antes do retorno de Cristo, né? Vemos Jesus falando de algumas coisas, temos o apóstolo João mais tarde descrevendo outras coisas, mas Paulo estabelece que essa é uma das coisas que precisa acontecer primeiro, né? Que uma figura enganadora movendo pelo poder de Satanás que vai, né, realizar sinais e falsos milagres que vai levar o povo a ser enganado. Agora, isso aqui, né, Paulo está dizendo com que viés isso aqui, não fica tranquilo, né, com essa mensagem errada que estava sendo pregado. Agora, você não vai ver Paulo tentando, né, conduzir uma investigação sobre quem é, para que eles gastem tempo especulando quem é, porque, na verdade, não é tão relevante assim. Quando isso acontecer, alguém se assentar no templo do santuário realizando sinais, com poderes e falsos milagres, trazendo uma mensagem da injustiça e não a justiça proveniente de Cristo, então será evidente. Mas qual é o desfecho? A vinda de Cristo destrói a manifestação desse anticristo, que, né, o sopro de sua boca destrói esse Zé Mané. Então, não tem muita preocupação aqui. Eu já vi tanta gente especulando se é tal pessoa e tal pessoa, outra tal pessoa, mas isso sinceramente é uma discussão que pode ser no mínimo divertida, mas não é muito construtiva nem edificante, nem faz muito sentido pra gente gastar tempo tentando adivinhar quem é o anticristo,
quando nós podemos gastar tempo obedecendo ao Cristo verdadeiro. Então, foco no que é importante. Do mesmo jeito que diz que Jesus destrói essa figura com o sopro de sua boca e a manifestação da sua vinda, Apocalipse 19, do versículo 19 ao 20, diz o seguinte: então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram na carne deles. Quando eu estava no colégio, eu jogava futebol muito mal. Muito mesmo. Só que o meu primo era uma estrela do futebol e ele sempre me escolhia para jogar no time dele. Eu nunca passei um pingo de estresse, porque todo jogo a gente ganhava, independente de quão mongolóide eu era no futebol. Eu jogava, já entrava no campo tranquilo, sabendo que eu jogava no time que ia vencer. Mas com Cristo é diferente. Cristo, ele já venceu. Então, não tem muito drama e suspense quando se diz acerca, desse tema do anticristo. Nós sabemos que ele toma uma surra. E ele termina aqui no versículo 13, essa porção trazendo, acho que uma orientação que é demais. Ele fala sobre os Tessalonicenses tendo sido escolhidos desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Então, a gente vê linguajar parecido com isso na Epístola aos Efésios, falando que eles foram escolhidos, nós fomos escolhidos para adoção em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Quer dizer, o Senhor já tinha o desejo de nos salvar, sabemos isso, porque Cristo é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Nosso Deus nos ensina a sentar e calcular o preço de uma torre antes de construí-la. E com ele não foi diferente. Ele sabia, em sua onisciência, o que a humanidade faria do seu pecado, da sua distância, mas estava disposto a arcar com o preço do nosso resgate, que foi o sangue do seu próprio Filho. E essa mensagem do Evangelho, ela é constrangedora, porque nós não merecemos esse amor, mas fomos alcançados. E essa é a predestinação, que todos, como nós vemos, é o desejo de Cristo. Vai falar mais tarde sobre isso em 1 Timóteo 2,4 ou 2 Timóteo 2,4. Deixar qual for a correta referência, que é o desejo de Cristo que todos sejam salvos. Então, esse sangue de Cristo não tem limites em seu poder, ele foi derramado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Então, escolhidos desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Amados, esse é o lugar que precisamos caminhar, na salvação que é trazida pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Essa obra contínua a qual nos entregamos para caminhar no Evangelho do Reino de Cristo Jesus, o que é indispensável, fazer isso sem o Espírito Santo. Não tem gente fazer isso longe dele, distante dele, e assim mantemos a nossa fé na verdade. Então, ênfase para a verdade, esse é o lugar que caminhamos. E ele termina instruindo os Tessalonicenses nessa sessão a confortarem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Toda boa palavra e boa ação caminhando junto, porque somente assim caminhamos num evangelho condizente, que faz sentido. Então, nesse episódio, a gente não vai dar tanta ênfase à conversa escatológica do anticristo. Vamos ver alguns outros comentários sobre quando chegarmos nas epístolas de João ou mesmo no Apocalipse, mas eu acho que por hora o que vale saber? Que vai haver uma figura, não é só um espírito. Acerca do espírito anticristo, nós vemos que é plural, anticristos, que João fala. Todo aquele que se posiciona contra Cristo está agindo como anticristo, mas existe escatologicamente falando uma figura, o filho da perdição, que cumpre esse papel como um dos sinais do fim, ser recebido pelos de Jerusalém, como alguém que move no poder de Satanás, operando sinais e falsos milagres. Quer dizer, tem alguma coisa que aparentam ser milagres, mas não é de maneira justa nem proveniente da parte de Deus. Então, eu acho que para nós cristãos fica muito fácil isso acontecer, julgar isso à luz, quando isso acontecer, julgar isso à luz das Escrituras. Então, sem preocupação, não precisa perder seu sono. Você pode curtir o vídeo que sua avó te manda, falando como presidente de tal país, o anticristo, pode se divertir especulando, mas eu não acho que vale a pena entrar em discussões por conta disso. É o tipo de coisa que quando chegar o momento iremos saber, mas até então a gente entende qual é o desfecho disso tudo e continuamos nos apegando à verdade. Beleza? O que mais falou com você nesse episódio? Qual uma maneira prática de viver isso no cotidiano? Porque, afinal de contas, tudo que está escrito foi escrito para o nosso ensino e nós queremos caminhar nesse lugar, sendo um bom exemplo como a sua igreja. Beleza? Deus te abençoe.
Até o próximo episódio.